Essa festa não vai ser boa só aqui dentro do templo. Essa festa vai continuar em casa. Essa festa vai ter desdobramento. Essa festa nós vamos encarar o inferno, o pecado de Satanás. Olha o que diz a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1, verso 3 ao verso 5. O que Paulo diz acerca de um jovem bíblico. O que eu posso dizer também acerca de um jovem assembleiano, de um jovem da igreja em Itajaí, de um filho da família. 2 Timóteo capítulo 1, 3, 4 e 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Atenção, verso 5. Pela lembrança, pela recordação, que eu guardo da tua fé sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avoloide e em tua mãe Eunice, e eu estou vendo e estou certo, habita também em ti. Atenção, pela tua fé verdadeira, pura, fé sem fingimento. Muito bem, a fé de nossos jovens, como é que está sendo? De vez em quando eu fico assustado com as gerações mais antigas e até com os pais de hoje, dizendo: há o meu tempo, há o tempo dos meus pais, a geração de hoje não presta, a geração de hoje é fria, a geração de hoje não quer Deus, os nossos filhos são filhos que não servem como nós servimos, servindo de porta-voz do diabo contra o futuro da família e o futuro da igreja. Afinal de contas, se nossos filhos não estiverem preparados para garantir o futuro da igreja, como o futuro da igreja será? Que alegria nós temos de dizer: eu sou melhor do que os meus filhos. Que atestado de falência nós estamos dando para o futuro das famílias e da geração, quando nós olhamos para um filho ou para uma filha e nós não acreditamos que ele pode ir além do que nós fomos, que ele pode ser tão fiel a Deus quanto nós fomos. Essa geração é perversa e má, e a Bíblia diz que onde o pecado cresce, cresce, a palavra diz: abunda a graça de Deus supera. A graça de Deus vai além. Se você não tem fé, se você não tem esperança no seu filho, na sua filha, na juventude da nossa igreja, se você pensa que as mulheres abriram mão de educar sua família como as antigas fizeram, que pena, meus pêsames. Ainda que você pense assim, Deus não jogou a toalha, Deus não deixou de lado, Deus tem um compromisso. E eu acho muito interessante que a gente costuma acreditar mais no que a gente vê e mais no que o mundo diz do que naquilo que a Bíblia fala. Olha o quadro que nós temos. O quadro que nós temos é que a juventude, as futuras gerações, as gerações que, se Jesus não vier, vão festejar os 100 anos da igreja de Santa Catarina, os 110 anos, se Jesus não voltar antes, eles celebrarão. E a gente imagina que será muito mais frágil, muito mais fraco do que agora. Mas se a gente olhar para a Bíblia e olhar para o céu, e eu acredito na Bíblia, a Bíblia diz uma coisa muito interessante, que já não está ainda totalmente cumprida como nós pensamos. Nós estamos fazendo alguma coisa parecida com os crentes que não acreditam no poder pentecostal. Vocês sabem que as igrejas que não pregam e não aceitam o batismo no Espírito Santo, a desculpa que elas têm é que o dia de Pentecostes aconteceu só naquele dia para a inauguração da igreja. Depois dali não acontece mais manifestações como aquelas hoje em dia. E Deus mandou Daniel Berto e Moravinho com a mensagem pentecostal. A mensagem deles não tinha novidade. A mensagem deles era: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é bom, Jesus salva e continua salvando.
vai voltar.